Fala galera, beleza? Pessoal, nessa aula eu vou te ensinar como preencher uma list box com mais de 10 colunas utilizando o método addItem, tá? Aqui eu tenho uma tabela com 11 colunas, então eu vou acessar o VBA. Eu já tenho aqui uma list box, tá? Que eu já preparei ela. Repare que essa list box ela tem 11 colunas, aqui a propriedade column count tem 11, né? Eu só arrumei aqui a largura das colunas para caber todas. E uma das formas de preencher uma list box é através da propriedade row source. Então, clicando sobre a minha list box, na janela de propriedades, ó, eu tenho uma propriedade chamada row source, onde eu posso colocar aqui o endereço do intervalo, que é o que está acontecendo aqui, ó. Eu vou apagar, sumiu. Eu posso colocar isso em tempo de execução, tá? Isso aqui você já sabe, é bem rápido, apenas para ficar bem completo. Então, através da propriedade row source, eu ponho lá listbox1.rowSource e depois eu coloco o endereço, né? Então eu vou colocar range a1.currentRegion.address, tá? Beleza, se eu for executar, clicar no botão, ele vai preencher. Até aqui tudo bem, já conhecemos. Claro, se eu trocar de planilha, ele vai trazer um endereço errado, mas a gente consegue arrumar isso. Tem aulas aqui no YouTube onde eu explico isso que eu estou falando, tá? Bom, fazer uma cópia desse botão aqui. Uma outra forma de eu preencher a list box é utilizando a propriedade list da list box, e aí eu coloco uma matriz a essa list box. Então eu vou declarar, por exemplo, uma matriz chamada nomes. Essa matriz vai ter duas linhas e duas colunas, por exemplo, tá? Vai ser uma string. Eu vou dizer que nomes, linha 1, coluna 1, vai ser Israel. Depois, nomes, linha 2, coluna 1, vai ser Pedro. Nomes, linha 1, agora linha 2, coluna 1, vai ser Andréia. E nomes, linha 2, coluna 2, vai ser Joana, tá? Perfeito, eu tenho uma matriz. Agora eu posso dizer o seguinte, listbox1.list igual a minha matriz. Se eu for executar esse código agora, ele colocou lá, tá? 1, 2, 3. Só faltou 1, né? Linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 1. Aqui é a linha 2, coluna 2. Beleza. Nesse caso aqui, ó, eu consigo preencher uma list box. Linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 1. Linha 1, coluna 2. E linha 2, coluna 2. Acho que agora vai dar certo, né? Perfeito. Então eu consigo criar uma matriz, tá? Que contenha mais do que 10 colunas e vai aparecer ali também. Vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Criar uma variável chamada tabela, tá? E essa minha variável tabela, ela vai receber toda essa minha tabela que tem aí na planilha. Então vai ser range a1 ponto current region ponto value. E se eu alterar aqui para a matriz tabela, ele vai preencher também com as 11 colunas. Até aqui tudo bem. Isso aqui era só para mostrar formas de preencher uma list box. O grande problema vem quando eu preciso preencher a list box através do método addItem, tá? Nem sempre eu vou ter uma matriz, ou eu posso ter uma matriz, mas eu preciso filtrar a matriz. Eu tenho um intervalo de células e eu preciso filtrar esse intervalo em tempo de execução. Digamos que eu quero preencher essa coluna, percorrer a coluna C e trazer apenas os valores que são feminino ou masculino, por exemplo, tá? E aí começam os problemas. Então eu vou declarar uma variável chamada i as integer, que vai ser apenas a variável de controle do meu for. Então vamos começar o for na linha 2 da minha tabela e vamos até a linha 15, tá? Porque eu tenho
15 linhas. Então eu vou começar por aqui e vou até a linha 15. Eu quero verificar todo mundo que é do sexo masculino, por exemplo. Quem for do sexo masculino, eu vou jogar para dentro da minha list box. Então C, cells, e aqui eu não vou me preocupar em colocar o nome da planilha, tá? Nesse caso não importa. Se o valor que está na linha I, coluna 3, for igual a masculino, isso aqui é apenas para a gente ilustrar, tá? O problema. Então, se o valor que estiver naquela coluna C for masculina, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma linha à listbox. Então, listbox1.addItem. Eu adicionei uma linha. Uma vez que eu adicionei uma linha, agora eu preciso percorrer todas as colunas dessa linha e colocar a informação nela. Então, para isso, eu vou criar uma outra variável chamada j, que vai ser a variável de controle para eu percorrer as colunas da listbox. Então, for j igual a 0, porque a listbox começa na coluna 0, e vamos até a coluna índice 10, que no caso seria a 11ª coluna, tá? Vamos colocar, por enquanto, até a 9ª coluna, para você ver que vai dar certo, tá? Ou seja, a coluna 10. Listbox1.list, lembre-se que eu já inseri uma linha aqui, nessa linha, com essa expressão. E agora eu preciso falar qual é o número da linha que eu quero colocar o valor. Bom, é a última linha, então listbox1.listCount-1, tá? E qual que é o número da coluna? É a coluna J, que nesse caso vale 0. Isso vai receber o valor que vai estar na célula linha I, que é a variável de controle que está percorrendo a planilha, coluna J, J vale 0, então mais 1, porque não temos uma coluna na planilha chamada coluna 0, né? Ponto value. Perfeito. É só isso daqui. Isso daqui vai preencher a minha listbox com as suas 10 colunas. Opa! Faltou um and if aqui. Beleza. Então, ele preencheu for, if, and if, for, next. Aqui está. Então estava duplicado o next. Agora sim. Perfeito. Ele preencheu minha listbox com 10 colunas até a coluna e-mail. Mas, se eu decidir acrescentar uma nova coluna, então ele vai dar o erro. Ó. Deu erro. Não foi possível definir a propriedade list, o valor de propriedade válida. Por quê? Porque a minha listbox, por padrão, ela tem 10 colunas. Então, como que eu faço agora para resolver esse problema? Eu preciso utilizar esse método aqui, ó, tá? Esse é o método que eu quero utilizar para preencher a minha listbox. Essa, digamos que seja a minha única forma, não sei outra forma. O contexto me obriga a fazer desse jeito aqui, ó. Então, para resolver esse problema é muito fácil. Eu vou declarar uma variável chamada x, tá? Que vai ter uma linha e as 11 colunas que eu necessito. Pronto, eu declarei uma variável chamada x que tem uma linha e 11 colunas. E agora eu simplesmente vou dizer que a minha variável ela vai receber essa matriz, a minha listbox vai receber essa matriz x. Pronto, recebeu. Como ela aceita uma matriz, ela já vai ter as 11 colunas e depois eu vou apenas incrementando os valores. Olha lá, então aqui está o José, o nome das pessoas, e aqui ele colocou todas as 11 colunas através do método addItem. Mas lembre-se, como eu criei uma variável, uma matriz, e coloquei a matriz aqui, ó, a primeira linha ficou preenchida, tá? Porque eu criei a matriz e preenchi a listbox com a matriz, ficou lá na primeira linha. Se eu criar uma matriz de 3 linhas, por exemplo, ele vai colocar primeiro a matriz, e aí embaixo ele vai colocar os valores, não é o que eu quero, né? Então eu crio a matriz, pode ter lá uma linha, tá? Coloco essa matriz na listbox e depois eu limpo a minha listbox através do método clear. O método clear ele deleta tudo que tem na listbox,
mas ela mantém o número de colunas. Então repare que nesse caso, eu tenho agora 11 colunas na minha list box. Eu filtrei apenas os valores que são do sexo masculino, utilizando o método addItem. Se eu escrever aqui, ó, feminino, vai executar agora apenas para o feminino, beleza? Então eu consigo colocar mais do que 10 colunas na list box, utilizando o método addItem, através dessa técnica bem simples, beleza?